Olá, bem-vindo você que está assistindo a essa gravação. CEO, meu nome é Camila Abidão e todas as terças-feiras à noite eu tô aqui para falar com você sobre como criar, crescer e consolidar negócios. Tá joia? Terça-feira à noite é dia da gente falar de gestão de negócios para criar, crescer e consolidar negócios. E a gente vai falar hoje sobre um tema que muita gente não gosta de lidar, nem o empresário e às vezes nem em boa parte dos colaboradores, né? Que é justamente sobre demissão. Tá bom? A gente vai falar desse assunto que é sensível aí para muita gente. Vamos falar ele de uma forma bem assertiva, bem direta, como as demissões devem ser, viu? Papo reto, direto ao ponto. Tá joia, galera? E não deixa de colocar aí na tua agenda, terça-feira, 18 horas, a gente tá aqui para falar sobre isso, como você cria, cresce e consolida o teu negócio. Tá joia? E um dos grandes desafios do gestor, do empresário, é justamente esse, minha gente, é o da demissão dos colaboradores, né? Como funciona, como que eu faço, quando que eu faço, por que que eu faço, né? Tem gente que tem dificuldade com isso, eu sei que, assim, muitas vezes isso é uma dor muito profunda de boa parte dos empresários. Só para vocês terem ideia, tem empresário que começa a chorar, que passa mal, né? Que não quer lidar com isso, que começa a fugir para evitar a dor de lidar com o colaborador. Tem gente que termina pelo WhatsApp, né? Vai lá e demite a pessoa pelo WhatsApp para não ter que lidar com ela, não tem uma conversa ali face a face, né? Tem todo tipo de gente que lida com todo tipo, de todas as formas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente, por que vem essas dores, quais são os desafios, até porque é o seguinte, galera, quando a gente quer resolver um problema, a gente precisa entender a dimensão desse problema. Por que que eu tenho essa dificuldade? O que é que me leva a evitar esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa que, inclusive, muitas vezes faz com que você permaneça com o colaborador para justamente não ter que passar pelo processo da dor de ter que demiti-lo. Né? Então a gente vai identificar o porquê dessas dores e como você vai driblar isso, como é que você vai resolver essa situação para chegar e fazer o que precisa ser feito, tá bom? Mas vem cá, Camila, por que que eu preciso demitir meus colaboradores? Né? Pra quê? Deixa o cara lá, tem 20 anos aqui, é da gestão anterior, veio do meu pai, empresa familiar. Um cara eu ainda confio nele, ele é ruim, mas é bom, né? Ele é ruim em fazer isso, mas outras coisas ele é muito bom. Não é bem assim, o cara tem família, sabe? Precisa. Então, gente, vamos lá. Por que que eu preciso? Por que que você precisa? Porque todos nós precisamos demitir colaboradores. Deixa eu te perguntar. Quando você foi lá e fez a tua empresa, você não tinha um sonho de ter uma empresa legal, fazer um negócio crescer? Né? Você não tinha intenção de fazer com que a sua empresa crescesse e chegasse num patamar ótimo, excelente? Pois é. Para você chegar nesse patamar ótimo, excelente, ter uma operação que funcione, clientes satisfeitos, o teu clima dentro da empresa seja excepcional, seja uma coisa maravilhosa, para que tudo isso seja possível, seu negócio cresça, você fique feliz, seus colaboradores felizes, seus clientes felizes, para que você tenha esse resultado, sabe o que você precisa? De pessoas excelentes. Para tudo isso acontecer, você precisa de pessoas excelentes. Não tem como a gente esperar resultados excepcionais, profissionais, de pessoas que atuam de forma mediana ou medíocre. Não tem como isso acontecer. Por mais que você veja muitas vezes potencial nas pessoas, nem sempre as pessoas com potencial elas querem transformar esse potencial em potência. O que é o potencial em potência? É o estado possível, o potencial de acontecer. Potência é quando você coloca esse potencial em prática. Nem todos estão dispostos a fazer o gasto energético necessário de tempo, de energia, de esforço, de recursos materiais para pegar aquilo que ele tem de bom e colocar em prática, porque de fato há um desgaste. De fato vai existir erro, de fato durante o erro vão existir dores, mas nem todo mundo está disposto a isso, né? Então, por que você precisa fazer? Se você tiver pessoas medianas, medíocres, com performance ruim dentro da sua empresa, você vai ter no final essas pessoas que têm performance ruins, vão gerar resultados ruins, e aí você vai ficar insatisfeito, teu cliente vai ficar insatisfeito, os outros colaboradores vão ficar insatisfeitos, e até aquela pessoa que está trabalhando ali com uma performance ruim, ela pode até não admitir, mas ela também está insatisfeita, tá bom? Então, uma das primeiras coisas é pelo teu próprio negócio. Você precisa ter excelentes colaboradores, tá bom? Outra coisa, não sei se vocês já tiveram o desprazer de trabalhar em um lugar que o clima da empresa era terrível.
É uma coisa horrorosa, sabe? Aquele clima pesado, de muita fofoca, ou então existe aquela pressão, uma opressão. Existe gente que murmura o tempo todo, uns falando mal dos outros. Renatinho, bem-vindo, meu amigo! Já viu como que é quando tem aquela empresa que é um saco? Tem gente que a pessoa acorda e fala, meu Deus, de novo, mais um dia naquele lugar. Meu amigo, o que é que eu vou fazer ali? Entendeu? Quando você chega nesse lugar que é chato, é ruim de se estar, pesado, né? Igual a Renata tá colocando aqui, um lugar pesado. Meu amigo, a questão emocional é quando as pessoas começam a ficar doentes. A performance dela cai. Tudo fica ruim, o cliente percebe isso, o negócio é arrastado, a entrega para o cliente é muito ruim, é uma droga, né? Ninguém quer estar ali, é ruim para todo mundo. Qual o antídoto para isso? É você trabalhar no fomento, na criação e no crescimento, no fomento mesmo de uma cultura dentro da sua organização que é positiva. Mas para você criar esse clima todo dessa organização positiva, isso vai dar muito trabalho. Por quê? A primeira pessoa que precisa ter esse clima lá pra cima é você enquanto líder. Então vai ter dias que você vai estar muito cansado, vai ter dia que você vai estar com problemas muito grandes, vai ter dia que você não vai estar afim, né? E no entanto você vai precisar despender energia, se comportar, ir ali e trazer para si mesmo. Então, num processo de autoliderança, você colocar esse clima lá para cima e ainda inspirar aquelas outras pessoas que às vezes estão lá com o clima lá embaixo, estão passando por um problema, por uma situação, tão triste, chateadas, com um problema muito grande. Você inspirar essas pessoas e transferir parte dessa energia para contagiar aquelas pessoas, certo? E eu e você sabemos que isso é um desafio. É um desafio, porque também é um gasto energético. Cansa, dá trabalho. Nem sempre é natural. Tem gente que tem isso, já tem praticado há tantos anos, já faz isso de uma forma mais natural, se tornou um hábito. Outras pessoas não, é um hábito que precisa ser adquirido, até que se torne uma coisa mais fluida, mais fácil. Então tudo isso exige energia, exige muito de nós. Agora, imagina, você tá lá trabalhando todos os dias, naquele dia que você não tá afim, você vai lá e coloca todo mundo pra cima, você chega, você tá com um problemão pessoal, não importa, você fala assim, a minha empresa, ela faz sentido, eu preciso manter o pessoal motivado, preciso manter o pessoal inspirado pra fazer o trabalho. Você fazendo tudo isso, e eis que de repente tem aquele ser humaninho lá dentro, que ele não pode olhar pro céu que tá azul, ele fala assim, que calor dos infernos. Ou então o céu está nublado, né, tá um tempo mais fresco, e aí ele olha e fala, caramba, todo tempo tá feio, tá fechado. Ele olha, chega alguma coisa na empresa, tivemos um projeto novo, um projeto de capacitação. Caramba, a gente vai ter que ficar mais tempo aqui, hein, pra essa empresa. Ou então você faz um programa de bonificação para os colaboradores, e ele fala assim, só isso? Você já imaginou ter uma pessoa dentro da empresa assim? Você criando toda uma estrutura, criando várias dinâmicas, várias ações para levantar a galera, para, né, criar novos desafios, manter o foco, a motivação do pessoal. E tem alguém que está fazendo isso? Está indo contra a tua empresa? Você já ouviu essa expressão de que nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos? E um dos lugares que a gente mais fica é no trabalho. No home office isso se alterou um pouco para alguns contextos, algumas empresas, mas ainda assim a gente interage, mesmo que à distância, com as pessoas do trabalho, nós nos comunicamos com ela. Você consegue imaginar que uma das 5 pessoas, que boa parte dessas 5 pessoas, que boa parte das pessoas da empresa se relacionam, pode ser um indivíduo como esse? Ou uma pessoa como essa? Você já imaginou como é que fica o estado emocional dessas pessoas para trabalhar? Você consegue imaginar que, na verdade, é uma pessoa que se opõe ao crescimento da empresa? E que essa pessoa pode ser uma pessoa que está puxando muitas vezes a performance não só dela, mas de outras pessoas para baixo? Enquanto você, na tua liderança, está querendo levar todo mundo para cima ou para algum lugar muito melhor do que eles estão hoje, mas tem uma pessoa que está depondo, está puxando, é uma âncora para o teu crescimento? Você acha mesmo que é viável para o crescimento da tua empresa ter uma pessoa assim lá dentro? Aí dentro da sua empresa, do seu negócio? Tem um cara que trabalha tem anos de desenvolvimento de liderança, né? Que é o John Maxwell. É um dos grandes líderes do mundo. E tem um livro dele que é muito legal, eu recomendo a leitura para vocês, que se chama Você Nasceu para Liderar. E ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, gente que reclama. Ele fala assim, as pessoas não deveriam ser pagas para isso. Como é que a gente tá pagando para alguém estar dentro da empresa reclamando? As pessoas não deveriam ser pagas para isso. E você tá pagando para uma pessoa assim, dentro da sua empresa?
Eu tô aqui hoje, já tem vários tempos, já tem boa parte do tempo que eu tô aqui compartilhando com vocês vários conteúdos. Se você não mudou até agora, espero que não seja você a pessoa que tá sempre murmurando a respeito dos seus colaboradores. Se você tá aqui até hoje e ainda não mudou isso, meu amigo, minha amiga, não tem muito o que fazer por você, né? Porque como é que eu vou inspirar uma pessoa a fazer diferente se eu sou a pessoa que justamente bota os outros pra baixo? Tá bom? Então a primeira coisa é você, a autoliderança. E segundo e essas pessoas? Você tá inspirando elas pra serem diferentes ou elas continuam murmuradoras? Tá bom? Então esse é um outro caso que faz muito sentido. Esse colaborador não está na sua empresa, não deveria ter entrado, mas se ele conseguiu passar pelo seu processo seletivo, ele não deve permanecer, tá bom? E outra coisa, o que o empresário tem muita dificuldade, né, de muitas vezes assim, por que você precisa demitir colaboradores? Quando você tem pessoas que estão atuando em baixa performance, né? Quando você tem uma pessoa que não performa nada, ela precisa ter resultados. Quando eu falo performance, eu falo em resultados. Tem muita gente que fala assim, mas ele é muito esforçado. Ele trabalha demais. Eu já passei por essa experiência com alguns colaboradores que existem papéis e tarefas bem definidos, por área, por setor. Claro que se está tendo deficiência de uma área, outras podem suprir por pensar como um time, não é do tipo assim, eu tenho a minha tarefa e eu não faço nada, né? E eu não faço nada além daquilo pro qual eu fui contratado. Não é bem assim, né? Por outro lado, existe uma divisão de tarefas para ter uma performance em conjunto melhor. É mais ou menos como um time de vôlei, né? Não dá para todo mundo atuar em todas as posições, isso vai dar ruim. Então existem as posições bem definidas, só que se uma posição ali vai ter uma lacuna, o outro vem lá e supre aquela lacuna temporariamente. Mas não é algo que é corriqueiro, é algo ocasional, porque o time precisa ganhar. Então quando a gente fala de atuação de time é dessa forma. Mas você tem papéis bem definidos, cada um sabe quando entra, quando sai, é um jogo de time, beleza? Só que vai lá e tem uma pessoa que atua em baixa performance. Baixa performance em termos de resultados, entrega de resultados. É hora de empresário parar de querer premiar esforço, é premiar resultado. É premiar a pessoa que faz aquilo que dá certo. É mais ou menos como dieta. Eu tô me esforçando, eu tô fazendo um monte de coisa, eu mereço então ser premiado pelo meu esforço? Não, meu amigo, se o teu esforço não tá funcionando, você tem que mudar o processo, não o resultado, não a meta, não o fruto que você quer ter. Do mesmo jeito com a empresa. Se você quer aumentar o faturamento, mas tem gente lá que tá trabalhando, tá ralando e não tá tendo resultado, não é o esforço que deve ser premiado. Mude o processo, mas você não muda a meta, tá bom? Se ela for execuível. Então, quando você tem pessoas de baixa performance na sua empresa e você não faz nada a esse respeito, são pessoas que, você estabeleceu uma cultura de, vamos supor, coisas simples. Pessoa que tem que chegar na hora, tem que entregar relatórios no prazo, tem que fazer determinadas coisas. Existe um processo padrão que precisa ser seguido. Todo mundo segue e tem um ser humaninho que não segue. Tem uma pessoa que não faz. Não faz e isso gera prejuízos para o time. Se não existe uma ação prática para você mudar isso, para você fazer algo a esse respeito, a sensação, o sentimento de injustiça que isso gera nos demais membros da equipe é gigantesco. É quase equivalente a uma sensação de desamparo. Imagina você tá ali ralando pelo time, você tem um propósito, você tem uma coisa que é muito boa que você quer alcançar. Você tá dando o seu máximo e tal. Chega alguém que não faz nada, que atrapalha o projeto de uma forma geral, e nada acontece com aquela pessoa com a conivência do líder. O líder, ele vem e não faz nada. A sensação de injustiça é muito grande. E eu e você sabemos que quando a gente tá irado, a gente tá com as nossas emoções lá pra baixo, tu fica com a sensação de injustiça, tu fica deprimido, tu fica irado, com raiva, às vezes com ódio, né? Essas emoções vão colocando a gente lá pra baixo, você perde o ânimo, né? Você fica no desânimo. Então você fica desanimado pra fazer aquilo que você foi contratado pra fazer. Aquilo que você deve fazer. E quando nós estamos desanimados, a gente tem uma performance boa? Claro que não. Então essa sensação de injustiça, essa sensação ruim que gera nos demais membros da equipe, por causa de uma pessoa, pode baixar a performance da equipe toda. E esses resultados vão ser sentidos na sua empresa. Então por isso essas pessoas que têm baixa performance precisam sim ter um método corretivo em relação a elas, que se não for corrigido deve sim culminar numa demissão, tá bom? E outra coisa, de uma forma muito mais prática também, quando você
mantém pessoas de baixa performance na sua equipe, elas não cumprem com as atividades delas, elas não cumprem com as tarefas dela. Quando elas fazem as tarefas delas, não produzem os resultados esperados, os resultados possíveis e esperados, o que acaba sobrecarregando os demais membros da equipe, gerando a sensação de injustiça e também fazendo acabar com a performance da equipe como um todo, do seu time como um todo. É mais ou menos como você ter ali um time de vôlei que tem que ter 6 componentes e de repente um simplesmente para de jogar. Não joga, o cara não tem performance. Como que é um jogo com 5 pessoas versus 6 pessoas no outro time? É um jogo que está muito aquém da performance que é esperada delas, tá bom? E por último, pessoal, quando você faz isso, você limita o crescimento da empresa, né? A sua empresa ela só vai crescer até o elo mais frágil dessa corrente. O que isso quer dizer? Por que eu tô falando com isso aqui? É mais ou menos o seguinte, você tem um projeto. E cada pessoa nessa empresa é como se fosse um elo de uma corrente, né? Você tem aqui um elo, aí você gruda outro, gruda outro, gruda outro, gruda outro, tá bom? Você tem esse elo todo. E vocês vão carregar, vamos supor que o projeto é carregar determinado peso para determinado outro lugar. Você só vai conseguir carregar esse determinado peso por uma determinada distância até determinado tempo, conforme o elo, a força do elo, a resistência do elo mais frágil dessa corrente. A sua empresa, o seu projeto, só vai conseguir longe o suficiente e carregar um determinado peso que a pessoa mais frágil conseguir suportar. O que isso quer dizer? Você cria um projeto incrível. Você tem pessoas excelentes no marketing, no comercial, bota gente pra caramba dentro da sua empresa. Incrível, sensacional. E aí você tem um financeiro que deixa tudo em dia, que tá ajudando inclusive na precificação. Povo maravilhoso. Você tem ali um CEO top. Você tem uma galera, um time incrível. Mas uma pessoa da tua operação não faz a entrega do jeito que vocês esperam. De que adianta, meu amigo, você fazer um super marketing, uma super venda, colocar essa galera toda lá dentro, na hora eles pagam, sua empresa recebe e na hora da entrega, a entrega é uma droga. Esse é o elo frágil da sua corrente. Para você performar muito e de forma grandiosa na tua empresa, os elos mais frágeis eles vão acabar te limitando. Ou você troca isso por um elo mais forte que consegue suportar o peso que você quer colocar nessa corrente, ou você vai limitar o seu crescimento. E afinal, o que é que você quer? Pessoas sem performance, pessoas que não atuam conforme você espera, aquilo para o qual elas foram contratadas, elas vão limitar o crescimento do seu negócio. Tá bom? Então você decide, ou você permanece onde você tá, ou você realmente demite essa pessoa e vai jogar um próximo nível de jogo, tá bom? E o que acontece, né? Mesmo diante disso tudo, um gestor que consegue ver que determinadas pessoas, uma ou mais pessoas, não estão performando, estão reclamando pra caramba, colocando no clima do pessoal da empresa lá embaixo, estão prejudicando os resultados da empresa, prejudicando o crescimento, muitas vezes afundando a empresa, não é só impedindo de crescer não, estão afundando a empresa, gerando prejuízo financeiro, né, material, gerando prejuízo emocional para as pessoas, para você, para todo mundo. Tem gestor que vê isso e ainda assim não demite as pessoas. Será que é você essa pessoa? Ou você conhece uma pessoa assim? Camila, por que isso acontece? Por que muito gestor não quer demitir os colaboradores? E aqui a gente vai entrar justamente na causa para a gente poder tratar ela e eliminar isso de vista, tá bom? Gente, muito argumento aí que eu já ouvi é basicamente o seguinte, está relacionado em outras frases, mas eu vou trazer aqui duas, né? Que são muita gente usa, que é o seguinte, cara, mas ele precisa do emprego. Esse cara tem família. Ele precisa do emprego. Então, se eu demitir ele tá lascado. Segundo cara, ele tem família. Como é que o cara vai ficar sem emprego? Ele tem família. Engraçado esses dois tipos de argumento, né? Sabe o que isso transparece? O que isso evidencia? A responsabilidade
sua sai do teu papel de gestor e líder e ela passa a ser um papel de pai ou mãe. E esses papéis têm atuação totalmente diferente sobre as pessoas, têm impactos diferentes e resultados diferentes. Quando você fala assim, poxa, ele tem família, ele precisa do emprego, se eu demitir ele tá lascado. O que esse cara vai fazer da vida? Né? Tem tanta coisa. Quando você faz isso, você se torna responsável pela família dele, pelos resultados financeiros dele, responsável pelo quanto ele vai ganhar. E deixa eu te falar, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, o nosso papel é esse mesmo, cuidar de pessoas que são dependentes de nós. Independente se eles performam ou não. Independente se eles arrumam, se o filho arrumou a cama ou não, se tirou nota alta ou baixa na escola, você não demite ele da posição de filho, né? Você fala assim, não, olha, você não tirou 10, você não tá performando aí 10 na escola, então você tá demitido, você não tá mais na função de filho. Eu não vou mais cuidar de você, ninguém faz isso. Um pai e uma mãe não fazem isso. Mas é isso que você tá fazendo com o seu colaborador. Olha, você não tá atuando conforme você precisa atuar, você não tá cumprindo com o nosso combinado, você não tá conseguindo fazer as coisas que vão trazer resultado à empresa, mas não se preocupa não, eu vou continuar cuidando de você e da sua família, e de tudo aquilo que diz respeito a você. É isso que você está falando. Você saiu do seu papel de líder e tá atuando como pai ou mãe daquela pessoa. Mas deixa eu te falar, por mais que nós amemos as pessoas e nós queremos cuidar de pessoas, se você quiser abrigar pessoas, né, trabalhar com esse crescimento delas, cuidar delas, a empresa não é o lugar mais adequado para você fazer isso, ou neste caso. Porque a gente pode sim colocar pessoas dentro e o nosso foco ali é desenvolver aquela pessoa independente da performance dela. Mas isso é um outro programa. Se não for esse o seu caso, se você não está fazendo isso, você pode fazer isso por meio de uma ONG. Você pode capacitar pessoas independente da performance delas. Você pode. Mas o nome disso é a ONG. Elas não têm compromissos com resultados. Fora isso, meu amigo e minha amiga, o que você precisa ser é líder. Líder. O teu papel não é cuidar dessas pessoas, da vida pessoal delas. Não é cuidar dos resultados pessoais delas. Isso é um acordo, um combinado em eu tenho um projeto, tenho uma visão do que é que eu quero construir, de onde nós vamos chegar, e eu estou convidando pessoas para fazerem parte desse projeto. E cada pessoa dentro deste projeto vai contribuir com as suas habilidades, os seus dons e talentos por determinado período de tempo, e eu vou partilhar desses ganhos com você. E eu vou te dizer uma coisa, porque muitos projetos têm a ver com isso, quando a gente trabalha principalmente CLT. Independente se eu estou lucrando, a gente vai falar sobre isso, e quando o colaborador está furtando a empresa, acho que não tem mais uma razão, né? Essa razão, ela é mais do que suficiente para você demitir. Porque existem vários tipos de um colaborador lesar a empresa. Um deles é por recursos materiais, outro é o furto emocional do clima organizacional da empresa também. Tá bom? Então, se ele tá furtando a empresa, nada mais justo que demiti-lo também. Tá bom? Agora sim, a legislação brasileira, ela prevê que você precisa comprovar isso, né? Existem algumas formas de você fazer isso, até a demissão por justa causa, ela pode ter alguns problemas aí, tá bom? Eu mesma já passei por esses desafios, de querer demitir pessoas por justa causa, mas por falta de comprovação, ou mesmo comprovado, o juiz não vê que aquilo era suficiente, tá bom? Mas de qualquer forma, tá, né? Não faz sentido essa pessoa na empresa. Mas beleza, então o seu papel como líder é o seguinte, é falar isso pra pessoa e ainda falar o seguinte, olha, independente se eu tô lucrando, independente se o faturamento veio, eu tenho um compromisso com você previsto em lei que eu tenho que te remunerar no seu salário, entende? Então esse é o compromisso que é feito entre líder e liderado. Só que dentro dessa relação existem alguns acordos a serem feitos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? É assim que a gente faz. E como é o processo de demissão? Vai acompanhando aqui que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, esse é o primeiro medo que o pessoal tem, de ele tem família, ele precisa do emprego. Meu amigo e minha amiga, saiba disso, o teu papel não é pai nem de mãe, mas é de líder. A segunda coisa é a zona de conforto. Olha que interessante.
A zona de conforto é aquilo que é conhecido pra você. É habitual, você não precisa gastar muita energia, porque você já tá habituado a fazer aquilo, né? Não é nada muito novidade pra você. É tipo acordar e escovar os dentes. Você nem sabe mais como que é o processo que você escova o dente. Você não pensa em cada dentinho que você vai escovar. Quem tá habituado a dirigir em carro manual, não precisa pensar, vou passar agora a primeira, pisar na embreagem, solta a embreagem um pouquinho. Não, é tudo automático, é confortável, né? Todas as vezes que nós precisamos lidar com coisas novas, isso é desconfortável, é novo. A gente vai precisar ter um gasto energético muito maior em termos de foco, de aprendizagem, colocar novas informações para dentro da nossa mente, né? Aumentar o nosso que a gente chama de mapa de mundo. Então, novos aprendizados. Eu tenho um mapa de como eu entendo o mundo. Novas informações vão precisar ser colocadas aqui. Eu vou introjetar essas informações e vou botar em prática, que já é um outro gasto energético. É um hábito novo a ser construído. Então, isso desgasta, isso cansa. Muitas vezes eu vou errar, o que gera dor, né? Você quer alguma coisa e acaba se frustrando, principalmente quando são coisas novas. A gente vai fazer coisas novas. A chance da gente errar de primeira é muito grande, afinal a gente nunca fez isso. E faz parte do processo de crescimento a gente errar bastante no início. E aí o que acontece? O gestor, o empresário, ele olha para o colaborador, muitas vezes está ali há um tempão. Ele prefere ficar com um problema conhecido do que lidar com uma solução desconhecida. Olha que doido. Não, eu prefiro ficar com essa pessoa que eu já conheço, já sei quais são os problemas, estou habituado a lidar com os problemas dela, do que eu ir atrás de uma outra pessoa, de uma outra solução que eu não conheço. De uma outra pessoa para fazer isso. De uma automação, uma automatização desse processo que eu não conheço. Porque eu tenho chance de errar. Mas que pode ser a solução para os seus problemas. Então, muitos gestores não querem demitir colaboradores para permanecer na zona de conforto. E muitos ainda têm a falsa impressão, o entendimento que vem para muitas pessoas, não só no universo empreendedor, mas de vida em geral, de que o problema vai sumir. Com o tempo vai que melhora. Gente, não existe o problema sumir. O problema não some. Somos eu e você que resolvemos ele. Ele não vai sumir sozinho. Ah, igual essa pandemia. Ah, e uma hora passa. Não é que uma hora passa. Pessoas estão resolvendo. Quem não está fazendo nada está aguardando pessoas que resolvem resolverem. É isso que está acontecendo. Alguém assumiu a liderança, falou, eu vou resolver esse negócio. Mas os problemas não somem. Alguém resolve. Entende? Então, se você tem hoje um colaborador que não performa, o problema não vai sumir sozinho. Alguma coisa vai precisar acontecer para esse problema ser resolvido. E se ele não for resolvido, as consequências, os frutos, os resultados que você tem hoje, eles não vão mudar sozinho também. Eles vão permanecer. Entende? Então, muita gente não demite para permanecer na zona de conforto. E o terceiro, que é mais comum, e a gente vai tratar muito aqui, e até aqui a Liade vai ter um pouco mais de informações a respeito sobre o processo de demissão, é o medo de cometer injustiça, tá bom? Muita gente não demite com medo de cometer injustiça. Essa sensação de injustiça. E essa sensação de injustiça, ela vem de um receio de... Será que eu fiz mesmo tudo que eu podia para extrair o melhor daquela pessoa? Ela é boa. Eu consigo ver virtude nela, eu consigo ver que ela tem algumas habilidades. Mas será que eu fiz o meu melhor? Será que ela ainda não consegue? Será que eu posso mesmo demitir? Será que não tem mais jeito? Será que não vai ser injusto com ela eu fazer isso? Será que eu dei todos os treinamentos, as capacitações que essa pessoa precisava para performar bem? Será que responsabilidade não é minha e eu tô sendo conivente, tô cometendo uma injustiça com ela? Essa sensação de injustiça acontece muito. Camila, poxa, isso acontece comigo. E agora? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui justamente sobre como resolver esse problema da demissão. Primeira coisa, gente, para você resolver aquele primeiro probleminha de ai meu Deus, ele tem família, ele precisa do emprego, ele não vai conseguir sozinho, meu Deus, eu sou responsável por essa pessoa. Primeira coisa, gente, defina com clareza o seu papel.
Boa parte dos problemas dentro de uma empresa, dentro de qualquer estrutura, de uma organização de pessoas, boa parte dos problemas é a falta de clareza sobre quem eu sou aqui dentro, quais são os papéis, onde nós queremos chegar, né? Onde nós queremos chegar e a importância minha, a minha colaboração para chegar até lá, enquanto time. As pessoas não têm clareza de quem eu sou e que posição eu ocupo nessa organização. E esse problema, na verdade, ele está começando com você. Quando você não tem clareza que você é um líder, o teu papel dentro de uma empresa como CEO é de liderança. O teu papel não é de pai, não é de mãe, é de líder. Camila, mas isso não fica muito impessoal, isso não fica muito distante das pessoas, não fica muito frio, eu não estou usando as pessoas. Não. Não tô falando da falta de relacionamento. Eu não tô falando de você não se preocupar com a vida pessoal da pessoa, saber que aquilo se impacta, né, sobre a performance do negócio. Não tô falando de você não se preocupar genuinamente com pessoas, não tem nada a ver com isso. Uma coisa não exclui a outra. Eu tô falando para você sair do papel de pai ou de mãe e atuar como líder dessa pessoa. Enquanto líder, o seu papel é ajudar que essas pessoas cresçam, se tornem líderes de si mesmas e elas consigam resolver os problemas delas, dentro da empresa e também os problemas pessoais. Só que se eu e você continuarmos a tratar os nossos colaboradores como crianças dependentes da gente, como se eles fossem miseráveis, porque tem muito gestor que trata pessoas como se fossem miseráveis. Nossa, eles não vão conseguir sozinho. Essa mentalidade de vitimismo que está incrustada em nós, se a gente não tirar isso urgentemente, nós seremos a tampa do crescimento dessas pessoas. E elas nunca vão crescer. Elas nunca vão crescer e resolver os problemas por elas mesmas. E sim, vão precisar sempre de alguém cuidando delas, se tornando dependentes de outros, adultos dependentes. Então, o meu papel, o seu papel não é esse nível de preocupação, mas é ajudar essas pessoas a elas crescerem, trazerem resultados para as empresas, e na medida que elas vão trazendo resultados e elas crescem, elas conseguem sim resolver também outros problemas. Camila, mas às vezes os problemas pessoais dessas pessoas afetam a performance delas nas empresas. Show de bola. De que forma você pode ajudar lá a crescer nesse sentido para resolver os problemas pessoais e também resolver os problemas na empresa? Mas não é você nem eu resolvemos o problema dessas pessoas. Eu já falei isso hoje algumas vezes também, é o seguinte: quando a gente começa a resolver o problema de todo mundo, isso tá muito relacionado a um líder que dá todas as respostas, que resolve todos os problemas, que faz o microgerenciamento, é um líder extremamente preguiçoso e perigoso. Pesado isso. Mas por que eu falo isso? Ele é preguiçoso porque o papel dele não é resolver o trabalho de uma outra pessoa. Porque quando você contratar alguém, você quer que ela resolva aquele negócio, que resolva aquele problema. Só que quando você faz isso, você sai do seu papel de liderança e você se coloca um nível abaixo e você atua como colaborador. E você está agindo com preguiça de se desenvolver enquanto líder. Que é trazer outras pessoas para o seu patamar. É trazer outras pessoas para cima, para que elas cresçam. Não é você ir lá e resolver as coisas para as pessoas porque eu sou bom, eu me sinto útil, para você se sentir útil e necessário na empresa, se sentir importante. Não é esse o seu papel, mostrar o quanto você é bom naquilo. Mas é ajudar pessoas a resolverem aqueles problemas e cada vez problemas maiores que hoje só você consegue resolver. Porque existem alguns problemas que só você consegue resolver. Mas se você estiver resolvendo probleminhas de outras pessoas, quem é que está resolvendo os seus? Entende? Então isso não é possível. Não é o seu papel. O seu papel é ajudar o crescimento das pessoas. Tá bom? Isso é extremamente perigoso porque você está impedindo o crescimento das pessoas e isso vai impactar nos resultados da sua empresa. Então, primeira coisa é defina claramente o teu papel e o papel dos teus liderados. O que é que eles precisam fazer e o que é que você precisa fazer. Lembre-se que você não é pai nem mãe de ninguém. Por mais que as pessoas queiram colocar você nesse papel, ele não é seu. Tá bom? Segunda questão. Empreendedorismo, liderança. Não tem espaço para a zona de conforto. Não existe esse espaço. Deixa eu falar, se você continua fazendo hoje a mesma coisa, do mesmo jeito que você fazia há um ano atrás, você já está obsoleto.
Tá obsoleto. Sabe por quê? Porque novas metodologias, novas formas, aprimoramentos já foram feitos em relação a isso. Nós estamos vivendo uma vida em que as coisas estão indo de forma muito mais rápida. Não tem como você parar. Não é possível parar. Então você precisa estar o tempo todo aprendendo. Se você está fazendo igual um ano atrás, já passou. Já existiram outras formas. Então você acha mesmo que você permanecer com a mesma pessoa hoje, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, você acha que você vai ter resultados diferentes como? Não existe esse espaço para a zona de conforto, meu amigo e minha amiga. Tá bom? O seu alvo é justamente aumentar a sua zona de conforto. É toda hora testar soluções novas, novos meios, aprimorar aquilo que você já faz de bom, mudar algumas atitudes, algumas ferramentas, alguns instrumentos em relação a outras coisas que você faz e você ampliar a sua zona de conforto. Se hoje para você é confortável fazer uma coisa desse tamanhozinho, amanhã quando você vai aprendendo coisas novas, você vai ampliando a sua zona de conforto. Então isso é estar desconfortável deve ser confortável para mim e para você. Sempre procurando coisas novas, sempre procurando formas de aprimorar, de melhorar, de fazer mais rápido, de fazer melhor, de fazer de uma forma mais produtiva. Entende? A partir do momento que eu e você adquirimos esse hábito de crescimento, estar com pessoas que não estão numa performance boa, né? É um colaborador, é um problema conhecido, eu prefiro lidar com esse problema, também vai ser algo mais natural para você acabar demitindo essas pessoas. Essa é uma das formas mais rápidas, mais simples que vai ajudar você, não só na questão de demissão de colaboradores, mas também performar em outras áreas da sua empresa. Então, poxa, eu tô tendo às vezes um problema que, meu Deus, eu não tô conseguindo vender. Sempre vendi desse jeito, mas agora não tá dando mais certo. Pois é, esteja habituado a estar desconfortável. Talvez se você tivesse aprendido ao longo do caminho, sair da sua zona de conforto, hoje você teria mais recursos para ter aprendido a vender de uma outra forma. E assim por diante. E o terceiro ponto tem a ver com a subjetividade, né? Meu Deus, será que eu tô sendo injusta em demitir aquela pessoa? Será que, nossa, sei lá, né? Será que eu capacitei ela tudo que ela poderia? Será que eu dei todos os treinamentos? Será que eu dei todas as chances? Será que eu extraí o melhor dessa pessoa? Será? Esse será tem que ser eliminado. Não existe gestão com subjetividade. Nós estamos na era dos dados e do conhecimento. As grandes empresas que nós temos hoje são empresas de dados. Como é que eu e você vamos fazer gestão só na subjetividade? Eu acho. Você vai construir um prédio e fala assim, eu tenho um pouco de cimento ali, um pouco de brita ali, um pouco de areia ali, vou construir um prédio. Como assim? Quanto de brita, quanto de areia, quanto dos insumos que você tem para construir um prédio de quantos andares? Qual é o tamanho desse projeto? Se você faz isso para você, sei lá, ser um médico, para construir um edifício, se você faz isso para fazer uma receita, você vai para um restaurante, você faz isso para uma receita. Como é que você não vai fazer isso com performance dos seus colaboradores? Saber exatamente, eu quero chegar aqui, hoje eu estou aqui, e para isso eu preciso desses recursos para chegar até lá. E a performance esperada de cada pessoa é essa. Então, para você eliminar essa subjetividade do será que eu treinei o bastante? Será que eu capacitei o bastante? Será que eu extraí o melhor dele? Será? Você elimina a subjetividade e coloca objetividade na sua avaliação. Camila, como é que eu vou fazer isso? Não tenho nem ideia por onde começar. Não sei. Vamos lá. Para você eliminar o será, a primeira coisa que você precisa fazer é traçar metas claras. Meta serve para isso. Meta serve para você criar um desafio grande o suficiente para tirar as pessoas da zona de conforto. Camila, por quê? Porque se você não criar meta, se não for desafiador, ela não é uma meta, ela é uma tarefa. Uma tarefa. Tarefa, você pode ou não fazer, né? Quando for conveniente ou não. Meta vai exigir um gasto energético de tempo e de foco para as pessoas chegarem em determinado ponto. Então você tira as pessoas da zona de conforto. E é uma forma de você avaliar a performance. Então não é se eu treinei o suficiente, se eu capacitei o suficiente, não. Tem a ver com as pessoas atingiram as metas? A minha performance esperada não é... por exemplo, tem gente que contrata as pessoas e fala assim, eu tô contratando pessoas, eu quero pessoas comprometidas com o projeto. Comprometidas.
comprometidas. Aí vai lá fazer um processo seletivo, aí a pessoa, né, fala assim, poxa, eu sou uma pessoa comprometida. Todo lugar que eu trabalhei, eu me comprometi pra caramba. Aí você olha aquela pessoa e fala, caramba, eu preciso tanto de uma pessoa comprometida, ela é comprometida, legal, tá dentro, vem pra dentro. Aí passa um tempo, a pessoa, assim, redondinha, trabalha bem, super dedicada, né, de 8 às 18 ali, tira 2 horinhas de almoço, não atrasa 1 minuto, entendeu? Só que aí surge um projeto na tua empresa que ela precisa trabalhar um pouco mais. Porque senão não vai conseguir entregar no prazo. Não entrega. Ela precisa fazer umas horas extras. E ela não fica. Aí você fala assim, caramba, mas quando eu contratei, ela falou que era comprometida. Tô precisando do ser humano aqui pra gente conseguir entregar. Vou pagar, tá tudo certo, não tem problema, mas eu preciso dela depois do horário. Pelo menos, né, mais uma meia hora, 1 hora aí, até a gente fazer a entrega. Mas a pessoa não fica. Aí você vai lá conversar com ela, você fala o seguinte, poxa, fulano, ó, quando eu fui te contratar, você falou que era uma pessoa comprometida e eu esperei seu comprometimento para esse projeto. Esperei seu comprometimento com a empresa. Aí ela vira para você e fala assim, poxa, mas quando você me contratou, eu fui comprometida. Desde então eu tenho sido comprometida. Eu chego na hora, eu saio na hora. Tudo aquilo que nós combinamos no horário da contratação, no momento da contratação, que era a minha entrega com o meu melhor, tudo dentro do prazo está sendo feito. Então como é que eu não estou sendo comprometido? O seu entendimento de comprometimento é fazer além, independente do acordo inicial, é fazer além do horário para que determinados projetos, determinadas metas sejam atingidas. Para o colaborador, o entendimento de comprometimento é dar o melhor, o sangue e tudo mais dentro daquilo que vocês acordaram. Não tinha acordo de ficar mais. Existe um desalinhamento de expectativa. Você queria uma coisa e tá tudo bem, não tem certo nem errado. Para você, comprometimento é isso. Só que para ele, comprometimento é isso, também não tá certo nem errado. Só não teve uma comunicação da expectativa. Quando você coloca metas, tá clara a expectativa. Olha, a meta é essa. A minha expectativa é essa. Você topa fazer parte disso? Topo. Então tá alinhada a expectativa. Eu entendi o que eu preciso fazer. Entende? Elimina-se a subjetividade. Só que quando a gente fala de meta, a gente está falando, o entendimento muitas vezes é meta de faturamento, metas de vendas, metas exatas, né? Metas de números. Só que não existe só isso. Nós também falamos de não só esses aspectos técnicos, mas também existem aspectos comportamentais. Porque eu vou te falar uma coisa. Olha, eu lidero a empresa já tem bastante tempo e eu vejo que o principal desafio não é técnico, não é falta de habilidade técnica, mas principalmente comportamental das pessoas. Muita gente chega assim, os Neymars, os Cristianos Ronaldos, né? Chegam assim os tubarões de determinadas áreas. Mas são muitas vezes, ou você tem estrelas e pessoas que não atuam em time. Existem rusgas, existem adversidades, existem problemas de atuar como time. E aí vai um para um lado, outro para o outro, e o negócio não cresce junto. Então o aspecto comportamental é um aspecto crucial para a performance do teu negócio. E quando a gente fala disso, a gente precisa sim estabelecer metas, avaliações de desempenho comportamentais. Claro que precisa. Quantas vezes você contratou alguém que tinha um currículo excelente? Eu já fiz isso. Contratei um currículo excelente. Tava assim até demais pra vaga. Mas depois que tava dentro eu entendi. O problema não era currículo. O problema era comportamento. Uma pessoa que gerava intriga com outras, reclamava demais, não se dava bem com o time. Acabava colocando o clima da empresa lá embaixo. Eu não tinha um time na época com essa qualificação técnica, mas que juntos, no mesmo propósito, pensa numa performance boa. Pensa numa performance boa. Então, nem sempre é técnico. Muitas vezes é comportamental. Tá bom? Então, quando a gente fala sobre isso, para acabar com essa subjetividade, você precisa sim fazer avaliação de aspectos comportamentais que a gente chama de inteligência emocional. Que é inteligência de execução, inteligência de comportamentos, de habilidade de você se conectar com pessoas e fazer disso relacionamentos efetivos. Minha habilidade de saber comunicar, minha habilidade de saber negociar, minha habilidade de entender, de lidar com conflitos.
que é o que acontece no nosso dia a dia, no fim das contas. Minha habilidade de compreender perfis de outras pessoas e fazer uma conexão com elas de forma efetiva, né? Por exemplo, até na área de vendas, o quanto isso é importantíssimo. Você compra de quem você gosta. Eu e você compramos de quem a gente gosta. Se a pessoa ela não tem entendimento de lidar com o ser humano, a sua área de vendas foi um fracasso. Se ela não consegue se conectar com pessoas. Então, eu e você precisamos sim de fazer avaliações de inteligência emocional, compreender onde as pessoas estão hoje, quais são as habilidades, competências que elas têm hoje, o que nós esperamos dela em determinada função que ela está. Então, para a área de vendas, você quer um determinado perfil, para a tua área técnica, para a tua área financeira, são perfis diferentes. Quais são as expectativas, onde eles estão hoje, quais são as suas expectativas e como é que vocês vão fazer para chegar até lá. Então, a partir disso, você consegue definir, será que eu estou dando os treinamentos adequados? Será que esses treinamentos, você faz uma avaliação de performance deles, eles estão se entregando, eles estão aprendendo? Faz sentido? Eles estão no caminho da meta? Sim ou não? Então, acaba a subjetividade. Será que eu treinei bastante? Será que eu consegui extrair o melhor daquela pessoa? Sim ou não? Você pode fazer isso com atividades, avaliações relacionadas à atividade funcional e técnica dessas pessoas. Você pode fazer metas individuais, uma outra coisa, né? Você tem ali a meta de faturamento da empresa. Gente, a meta de faturamento da empresa, quem é responsável pelo atingimento dessa meta especificamente? Quem sou eu? Lembra mais uma vez. É preciso definir com clareza os papéis das pessoas e a posição que elas ocupam dentro da empresa. Então, o meu papel dentro dessa empresa para atingimento dessa meta de performance de faturamento, qual é exatamente? Como é que eu posso contribuir para isso? Por uma meta individual. Olha, nós temos uma meta aqui de faturar 100 mil reais por mês. Para a gente faturar 100 mil reais por mês, cada vendedor aqui vai ter que vender 20 mil reais. São 5 vendedores, 20 mil reais. 20 mil reais dividido por 20 dias úteis é uma meta de vendas de 20 mil reais. Ou de R$1.000 dia. Então, eu tenho uma meta de R$1.000 dia. Se necessário, ainda coloco. Para atender R$1.000 por dia, cada um aqui você pode diluir em tantos produtos de tais categorias por dia, né? Para isso, então, você é o vendedor, mas existe uma área de ligação, de prospecção de cliente. O marketing precisa, então, trazer X leads para cada pessoa. X leads. E a operação, para a gente atingir essa meta, precisa assegurar um índice de satisfação acima de 9 dos meus clientes. Então, a entrega, para a gente atingir uma meta de faturamento, a operação ela tem que atingir uma satisfação acima de 9. E aí você começa a dividir uma meta global da empresa por metas por setores. Cada setor tem a sua própria meta. E dentro de cada meta de setor, você tem metas por indivíduos. Qual é a sua meta, meu amiguinho? O que você precisa alcançar para assegurar o atingimento dessa meta global? Então, eu enquanto colaborador, eu vou saber quem sou eu, qual a posição que eu ocupo, o que eu preciso fazer e a importância, porque se eu não fizer aquilo ali que é grande demais, eu vou acabar não atingindo. E você sai dessa história do funcionário que é tarefeiro, né? Ele só fica ali fazendo tarefa e ele fala assim, nossa, mas eu tô me esforçando tanto, eu trabalho tanto. Aí você vai virar com ele com base em números e dados e falar assim, mas os resultados não estão sendo atingidos. A gente não vai mudar os resultados independente do esforço que está sendo feito. A gente precisa mudar a direção do esforço. Precisamos fazer de uma forma diferente, porque esse jeito não funciona. Esse jeito não está funcionando. O que é que a gente precisa fazer diferente, então? Entende? E uma outra coisa, já dentro do processo de demissão, que é muito importante, por que a gente faz isso? Para separar os resultados da pessoa da pessoa. Isso é um dos fatores que mais facilitam e fica claro, tanto para você como gestor, quanto para o colaborador. Muitas vezes o problema não é a pessoa. É uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa. Às vezes você colocou ela num lugar errado. Ela tem um perfil maravilhoso, mas ela está num lugar errado onde ela não está performando. Mas ela tem habilidades incríveis. Entende? E aí quando você vai conversar com a pessoa, olha, a gente tem relacionamento, conheço a tua família, me preocupo, te ajudo, a gente faz uma série de coisas juntos e tal. Mas a tua performance baseada em números, dados e fatos está aquém do esperado para a empresa.
É um relacionamento, existe o relacionamento pessoa física, você enquanto líder e gestor com um funcionário, com um colaborador, nós continuamos com um relacionamento de amizade. Mas a pessoa jurídica, a empresa, ela precisa de outras pessoas que performem para que ela sobreviva. Porque se ela não sobreviver, a gente aqui enquanto grupo também não vai sobreviver. Nós, sendo um time, não vamos conseguir sobreviver. Então, a sua performance está aquém, certo? E com base nesses critérios de não atingimento de performance, então você pode liberar essa pessoa para o mercado, tá bom? Camila, ainda fica assim dentro do meu coração, um sentimento assim de uma, sabe, de não quero, não gosto, sinto que é injusto, eu poderia ajudá-la mais, etc. Uma coisa que eu quero que você entenda com clareza é: a sua empresa depende de excelentes pessoas para ter excelentes resultados. Se você não fizer isso, se você não mantiver excelentes pessoas na sua empresa, a responsabilidade pelo não crescimento da sua empresa está baseado na sua habilidade de manter essas pessoas boas, excelentes, unidas num único propósito. Se você mantiver pessoas ruins que não performem, o resultado da sua empresa está atrelado a isso. É uma responsabilidade sua. A sua empresa, se você for dono da sua empresa, a sua empresa te paga muito bem, ou deveria estar pagando, para você cuidar dela. Pensa nisso. E segunda coisa, quando a gente mantém as pessoas por dó, por pena, por um critério que não é adequado para a manutenção da sobrevivência dessa pessoa jurídica, você também está impedindo o crescimento dela. Você está sendo responsável também por impedir o crescimento dela, porque você está enxergando coisas que às vezes ela não está enxergando, que é a ineficiência dela. E você está impedindo que ela cresça. Muitos empresários, e você, ser empresário, constrói a empresa, sabe tão bem quanto eu, que muito do que nós sabemos hoje foi com base nas pancadas da vida. Foi por causa dos nossos erros. Foi porque a gente foi lá e deu a cara a tapa e tem ralado bastante para construir negócios. E isso nos tornou grandes. Isso fez com que nós crescêssemos. E às vezes a gente quer evitar algumas dores para as pessoas, dores do aprendizado. Não tô falando de sofrimento, de opressão, não. Tô falando de dores, de aprendizado, de crescimento, que são necessários para elas terem resultados diferentes também. Tá bom? Então, quando a gente libera essa pessoa para o mercado, muito provavelmente ela vai se encaixar naquilo que faz sentido para ela. Tá bom? Lugares que façam sentido para ela. Tá joia, pessoal? Então, isso a gente veio falar hoje sobre demissão de colaboradores. Eu espero que se você tenha dificuldade, isso tenha tornado para você, tenha feito sentido para você e facilite esse processo, que sim, é um processo de rompimento, né? É um processo de separação. No início ele é bem desagradável, mas com o tempo, né, a gente vai se tornando cada vez mais objetivo nisso e faz isso de uma forma que sempre, dentro do possível, fazendo sentido para as duas partes, tirando um caso, por exemplo, de um roubo, né? Já fui roubada várias vezes, tá? Por colaboradores. Isso comprovado, sei exatamente como é. Mas de forma geral, né? Por um erro de gestão nosso, por ter selecionado pessoas erradas, ou por erro do colaborador não performar conforme a expectativa, a gente rompe essa ligação, mas mantém a amizade, a gente mantém as portas abertas. Muitas vezes essas pessoas só não se encaixavam para aquele lugar, naquele momento, mas as portas permanecem abertas para elas voltarem posteriormente, fazendo sentido para as duas partes, né? Isso mostra maturidade nossa, maturidade no mundo dos negócios. A nossa empresa não é a única solução do mundo para essas pessoas, a nossa empresa não é a única solução nossa para o nosso crescimento, tá bom? A nossa empresa é um meio, jamais um fim. Então, vai demonstrando a nossa maturidade nesse processo de sermos empresários, tá joia? Então, todas as terças-feiras, 18 horas, eu tô aqui para falar com você sobre como criar, crescer e consolidar negócios. Não perde a próxima terça-feira. Se você gostou, dá lá o seu like. Pera aí. De aí chegar para um funcionário coerente, perseguido por pessoas invejosas, narcisistas, por serem maioria e transferir o profissional com a opção de ir ou fazer a carta. Perseguido por pessoas invejosas, narcisistas, por serem maioria. Então, tem uma pessoa que está sendo perseguida, né? E transferir o profissional com a opção de ir ou fazer a carta. Tá, então você está falando de um bom profissional que está sendo perseguido e dando a opção dele de, né, ser liberado, fazer uma carta de demissão. É uma opção, né? Então, assim, na verdade, se existem pessoas invejosas, narcisistas, você está com problema de equipe, você está com problema de time. Né? E se esse profissional é excepcional, ele tá sendo excepcional, ele era o cara que devia ficar, né? Os outros deveriam sair. Então, tudo isso aí você faz por meio...
Legal. Tudo isso você faz por meio de avaliação de desempenho. Primeiro, avaliação de inteligência emocional. Segundo, avaliação de clima organizacional, onde esses dados e fatos têm que vir à tona. Não pode só ser percepção, né? E tudo isso tem que vir à tona. E a partir desses diagnósticos, você precisa atuar com desenvolvimento de inteligência emocional nesse time. Porque isso não é um time, né? O que você tem aí, na verdade, é um bando. É uma atuação de bando ou quadrilha. São pessoas que estão defraudando a empresa por meio do clima organizacional. Mantendo aquele clima horrível, fazendo com bons profissionais saírem. Né? Isso você precisa ter muito mais uma ação muito mais assertiva do que demitir essa pessoa ou liberar ela, tá bom? Senão o que você vai ter no fim das contas é uma empresa que está afundando por um bando, está sendo afundada por um bando, né? Um bando que está lá dentro, que se instaurou lá dentro. Beleza? Mas tudo isso também, mais uma vez, você consegue fazer por meio de diagnósticos, tá joia? Mas é isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, é um prazer para mim aqui responder vocês. Tá bom? Terça-feira que vem, tô aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Vocês fiquem à vontade. Eu vivo abrindo caixinha de perguntas aí pra saber o que vocês querem ouvir. Pego muito aquilo que o pessoal me pede de comentários, tá? De dúvidas. E vou trazendo pra vocês também. Vamos falar sobre criar, crescer, consolidar negócio, gente. Não adianta essas empresas com voo de galinha não, viu? É pra você manter o teu negócio sustentável no jogo infinito do empreendedorismo. Se você não conhece esse tema, vai lá na minha live sobre o jogo infinito do empreendedorismo pra você virar a tua chave. É assim que a gente ganha, tá bom? Obrigada, meu